Alô? Oi? Oi? Não. Tá alto? O Lê está dizendo que tá... Ai, chegou. Não, mas eu ia visitar aqui, mas eu também esqueci lá. Tá ligado? Muito boa tarde a todos, tanto ao pessoal que está aqui conosco na sala de palestra, quanto ao pessoal que nos assiste via internet. Um feliz ano novo a todos. O Centro Espírita Casa do Caminho Santana deseja um feliz ano novo a todos, dá as boas-vindas a todos. E lembramos que temos, com exceção das sextas-feiras, temos trabalhos todos os dias, segundas, terças, à noite, né, às 20 horas, com o plantão de atendimento a partir das 19h15. Na quarta-feira é um outro horário, né? Na quarta-feira às 14 horas, na quinta às 20 horas e no sábado, nesse horário, às 17h10 aproximadamente, e domingo a evangelização infantil às 10 horas da manhã. O plantão de atendimento funciona de segunda, terças e quintas, a partir das 19h15, e às quartas-feiras a partir das 13h15 horas, e domingo a partir das 9h30. Quem estiver interessado também em fazer cursos de doutrina espírita, a partir de janeiro agora, né, desse mês que estamos, já pode se inscrever para o primeiro ano do curso básico de Espiritismo. É necessário passar pelo plantão de atendimento para poder fazer a inscrição. Todo segundo sábado de cada mês existe a distribuição de cestas básicas. Então, a pessoa que gostaria de cooperar, tanto no trabalho quanto através de doações, pode fazer doando 1 quilo de alimento não perecível, qualquer doação de itens que compõem a cesta básica, arroz, feijão, óleo, açúcar, sal, todo alimento não perecível é bem-vindo. E também a cada 2 semanas, uma semana sim, uma semana não, nós fazemos também uma distribuição de alimentos aqui nas imediações do centro, coisas mais básicas, né? Suco, pão, se tiver alguma coisa para complementar, uma bolacha, alguma coisa, vai também, então, também é bem-vindo tanto a colaboração no trabalho das pessoas para ajudar nessa distribuição, quanto também na doação desses itens que nós distribuímos, né? Então ficam todos convidados aí, quem está nos assistindo via internet, todos convidados a vir conhecer a casa, vir conhecer nossos trabalhos espirituais e também os trabalhos sociais que a casa realiza. Hoje vamos fazer então uma prece para iniciar nossos trabalhos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na companhia dos companheiros encarnados, companheiros de doutrina, companheiros de ideal espírita e cristão, e agradecemos também a presença dos desencarnados aqui presentes, dos mentores que nos assistem, de todos os trabalhadores espirituais que nos protegem, que nos acompanham neste trabalho, e pedimos a Deus e a Jesus que tenhamos o entendimento necessário, a serenidade necessária, para que possamos compreender bem a mensagem que nos será passada na palestra e para que possamos colher os benefícios espirituais
que serão abundantes aqui durante esse nosso trabalho espiritual. Graças a Deus. Agora vamos passar a palavra para o Paulo, que é quem vai fazer a nossa palestra de hoje. Por favor, Paulo. Muito obrigado. Obrigado a todos. Vamos começar desejando a todos um feliz ano velho, né? Já estamos há 2 dias do ano que se começou, já estamos voltando à rotina. Então, feliz ano velho a todos, né? Que a rotina possa se retomar melhor do que terminou a do ano que passou. Então, eu começo a falar do livro Linha de Luz, né? De Emmanuel com Chico, que é assim que a nossa gramática, os que chamamos agora. Não existe mais livros ditados, sim parcerias, né? Então, a palavra é o tema 169, enquanto é hoje. Bom, eu vou começar a ler um trecho da Epístola de Paulo, que precede todo esse argumento, que aqui no livro está só uma partezinha. Eu vou ler até chegar à parte que eu acho que é importantíssima. Olhai, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mal de infidelidade, para se apartar dos teus viventes. Mas antes exortai-vos uns aos outros cada dia. Entretanto, que se diz hoje, para que nenhum de vós se endureça por engano de pecado, porque estamos feitos participantes de Cristo, se porém tivermos firmemente o princípio deste firme fundamento até o final, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações, como na aprovação aconteceu. Aqui no textinho só está essa parte. Enquanto se diz, se ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações. Bom, gente, vamos começar falando dessa parte de Paulo aos Hebreus, né? Como a Raquel hoje nós estávamos conversando, está falando justamente sobre isso. Os Hebreus, aquela região, é onde Saulo, ele era. Saulo era muito conhecido ali. Então, quando Saulo, a figura vista pelos hebreus, não era a figura do cristão convertido, mas sim do ditador Saulo, aquele que perseguiu os cristãos. Então, era muito importante ele falar um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, um pouquinho de perseverança. Era muito importante ouvir de Saulo, ter aquela certeza de que Saulo estava realmente falando na sua conversão. Saulo, só relembrando, quando convertido, passou a se chamar Paulo. Tá? Então, quando ele estava de lá, ele diz, deixa bem claro aqui nessa parábola, mas antes, exortai uns aos outros cada dia, entretanto que se diz, hoje, para que nenhum de vós se endureça por engano de pecado. Não deixa o pecado, eu peguei isso numa Bíblia católica, mas é de menos. Então, gente, quando nós, também conversando com a Raquel, nós estávamos entrando naquela questão do quanto é importante você falar ao outro as qualidades, exaltar as qualidades um do outro. Porque para criticar, né, para falar as coisas ruins, todos nós, mas é de pronto. A pessoa te fez algo de ruim, já dá a resposta na hora. Mas se a pessoa te fez algo de bom, ninguém vai falar, você fez algo legal, você foi bacana, né, você foi uma pessoa que teve um vinho meio caridoso. Não. Mas se a pessoa fizer algo que te pisou ao calo, você logo de pronta já vai, tinha que ser você mesmo, não podia ser outra pessoa.
Então é muito importante. E não deixarmos que isso seja levado àquela questão do... Você também só... nós temos muito isso em mães, as mães de hoje, tem muito essa mania. O filho faz algo errado, já vai logo passando a mão na cabeça do filho. Ai, mas por quê? Porque está vendo, né, o erro do filho no erro do ensinamento que ela fez, que ela causou. Algo errado que a própria mãe ensinou. Então fica passando a mão na cabecinha do filho. Aí o filho faz algo errado, fala, mas você vê, não são dois extremos totalmente diferentes, mas são duas extremidades. Não falar nada, ou calar-se, ou simplesmente dizer algo que vai machucar o coração de alguém, às vezes é melhor calar-se. Procurar nesse irmão algo que vai enobrecê-lo. Ver algo que esse irmão fez e que ilustrou e que deixou cada vez melhor, pegar a este irmão e enaltecer até certo ponto, até não transformar em mimo. Não vamos mimar uns aos outros, vamos ser irmãos complacentes um com o outro. Vamos falar aquilo que realmente cala o nosso coração. Mas Paulo, quer dizer que uma criança fez algo de errado, eu não vou poder falar, deve. Desde pequenininho tem que poder falar o não, né? E quando crescer, saber que o não ainda existe. É o que não está acontecendo, é o mimo. Eu quero, quando vê que a história é outra, cai para um caminho que não tem volta, né? Mas a frase diz, enquanto que se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás os vossos corações. Por quê? Porque quando você cai nessa real, quando você vê que você não fez nem o certo nem o duvidoso, você acaba caindo naquela questão de, puxa vida, eu errei. Você começa a ouvir-se internamente. Você passa a achar que você está sempre errado. Nossa, eu não soube educar fulano. Nossa, eu não soube fazer isso. Olha, eu não fui um bom tutor, eu não fui um bom pai, eu não fui um bom amigo, eu não fui um bom instrutor. É sempre eu não fui. Porque você está ouvindo a sua voz interna. E poderia ser melhor, pode ser melhor. Ah, se eu voltasse atrás, não precisa voltar atrás. Filho vai ser sempre filho, mãe vai ser sempre mãe, família vai ser sempre família. E dá sempre para você ouvir. Dá sempre para você estar presente aos seus erros, se assim for chamado. Não é erro, falta de acertar. Tá? Mas pelo menos você correu atrás e deu vazão àquela vontade, deu vazão àquilo que você estava esperando de você mesmo, para que você possa calar a essa voz. E que quando ouvi-la com o coração, ouvir com a alma, e a ser aquela voz que diz, poxa vida, você acertou. Você fez algo de bom, você foi uma pessoa maravilhosa, porque você acertou. Você é a sua reforma íntima, é a sua introspectiva. Não passar para fora a vontade de que os outros acertem, porque eu errei. Eu errei. Então, os meus entes queridos não podem errar. Eu trabalhava numa empresa e nós tínhamos um funcionário na empresa que gostava de tudo todo. E começou a sair com as pessoas meio tortas e o dono da empresa foi conversar comigo. Mário, você não pode fazer isso, Mário. Se a pessoa não presta. Aí ele falou assim, Antônio, o senhor já errou? Já, então deixa eu errar. Porque o senhor errou, o senhor aprendeu com os seus erros. Foi. Isso que eu estou te passando, então. Deixa que eu vou acertar também. Mas todo mundo tem seu tempo. Então nós não temos que consertar os outros. Nós não temos que procurar reformar o outro.
nós temos que ouvir a nossa voz interna, e não é esquizofrenia, mas ouvir a nossa voz interna e começar a colocá-la em prática. Começar a procurar, não nos outros, os erros ou os acertos, não do querer que os outros errem, mas procurarmos não errarmos, não sermos errados. Então, nós temos que começarmos a ter uma nova visão do nosso consciente coletivo, ter uma nova visão do que é companheirismo, do que é parceiros, termos uma nova visão. Eu não vou nem dizer do que é amor, porque quem descobriu hoje sabe o que é amor, por favor, pode mandar um e-mail para mim, pode me escrever, que eu estou procurando ainda entender esse termo, né, essa terminologia tão humana, mas procurarmos sim algo diferenciado entre nós mesmos, tá? Então nós temos que largar, amolecer o nosso coração para que nós possamos entender. Só para completar a frase, eu achei interessante que na Bíblia está lá escrito: enquanto que se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provocação aconteceu. É muito interessante que desde que eu estou preparando essa palestra, eu estava falando para o Márcio que eu já estou 2 dias preparando, eu nunca costumo fazer isso, mas estou 2 dias preparando e termino de preparar agora há pouco. Porque provocações foram de todas as maneiras, verbais e até mesmo... Então é um teste até para que colocasse em prática aquilo que a gente estava estudando, né? Nós temos que ouvir a nossa voz, prestar atenção. Nós estamos sempre sendo postos em xeque, em teste, porque você vai ouvir a tua voz. Como é que você pode ouvir o conselho de um sábio se você não escuta o sábio que está mais próximo de você mesmo, que é você? Como que é ouvir falar em filósofos, os grandes sábios, os gregos? Vamos estudar Kardec. Kardec foi um grande sábio da doutrina espírita. O nosso irmão Bezerra, todo mundo ovaciona, mas não sabe nem porquê, talvez pelas curas que os médiuns provocam, mas enquanto o ser encarnado, que se você for ver é mais maravilhoso do que como ser espiritual, não se ouviam os seus, se fora dito a respeito de educação, a respeito de ensinamento. Por que não ouvirmos a nossa própria voz e colocarmos em prática o que está acontecendo? Bom, vamos voltar um pouquinho para o texto do Emmanuel e Chico. Encarecer a oportunidade de regeneração espiritual na vida física nunca será argumento fastidioso nos circuitos da educação religiosa. O corpo denso, de alguma forma, representa um molde utilizado pela compaixão divina em nosso favor, em grande número de reencarnações, para reajustar vossos hábitos e aprimorá-los. Bom, então quando a gente está lá, nós quando somos convertidos, assim dizer, ao Espiritismo, que a maioria hoje ainda já estão nascendo filhos dentro do Espiritismo, mas a maioria vieram de outras religiões. Quando somos convertidos ao Espiritismo, ou à filosofia espírita, nós começamos a nos apegar geralmente a um ponto só da doutrina. Alguns vão pela manifestação, outros pelos atos mediúnicos, no caso os passes, os plantões fraternos. Outros vêm pela palestra, pelo ensinamento, pelo conhecimento que possa receber, mas algum motivo você acaba se apegando dentro da doutrina. E nós começamos a nos melhorarmos, né? Porque começamos a perceber que tudo aquilo que você faz, o nosso irmão quando começou, ele deu a primeira linha
prece de Cáritas. Eu até pensei que ele fosse falar a prece de Cáritas. Mas é a primeira linha da prece de Cáritas. Eu acho bárbaro. E eu já prefiro a parte que ele disse, que é um espelho que há de refletir. Bom, vai refletir o quê? Vai refletir as suas vontades a si mesmo. Porque sempre que você dirige a alguém, você está dirigindo a você mesmo. E é justamente essa regeneração que você está procurando. Essa maneira de não querer ver ao irmão aquilo que você é. Não condená-lo por você ser igual a você. Porque a gente só não se dar bem com os nossos pares. E aqui fala justamente sobre isso. Sobre os pares. Aqui na Bíblia fala justamente sobre os nossos pares. Quando nós percebemos que há alguém muito parecido conosco, aquilo assusta. Mas eu não conheço, não tenho consanguinidade, não tenho convívio. Mas como pode ser parecido? Às vezes a pessoa chega a ser parecido fisicamente. Mas como isso? São as nossas provas em comuns. São os nossos qualidades, né? Vocês pensaram que ia falar defeitos. São as nossas qualidades em comuns. Porque não são. O que você acha que alguém é um defeito, na realidade é a qualidade da pessoa. Só que a qualidade pode ser boa ou não. Mas você só vai perceber que ela não tem uma boa qualidade quando se você tiver uma igualzinha dele, ou dela, ou desse ser, ou dessa pessoa. Quando pegamos uma criança que você observa e fala, nossa, mas nem se eu fosse o pai era tão parecido, nem se eu fosse a mãe eu seria tão parecida comigo. Deve ter vindo da mesma região que eu vim. Não, ela tem a mesma prova, a mesma regeneração que você. Vocês têm os mesmos problemas. Mas eu posso ajudá-la? Depende. Se você tiver acesso, pode acompanhá-la. Ela tem que passar pelas provas. Muitos caminhos são dados. E todos chegarão à casa do Pai. Cada um precisa trilhar, traçar o seu e trilhar dessa forma, né? Que fala justamente aqui, o corpo denso de alguma forma representa o molde utilizado pela compaixão. Então, essa aparência, esse aspecto está ali moldado à compaixão. Né? Mas espera aí, pode ser que essa pessoa tenha uma deficiência e ela é muito pecadora. Nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes ela está ali, talvez com aquela deficiência. Para quem está com ela, saiba se elevar. De repente, aquela pessoa que está com uma deficiência pode ser um espírito até mais evoluído do que os próprios pais. Não necessariamente ela esteja pagando uma prole, como ela é pecadora, não. Nem sempre. Nós temos que estar acometidos. E não procurarmos nos nossos pares os nossos defeitos. E muitas vezes, o maior deficiente não é aquele que tem a deficiência, mas é aquele que a condena. Tá? Voltando ao texto. A carne, sob muito aspecto, é barro, vive de sublime cerâmica, onde o olheiro celeste que nos conduz muitas vezes. E a mesma forma, ao calor da luta, a fim de aperfeiçoar-nos o veículo sutil e manifestações dos Espíritos eternos. Entretanto, quase sempre estragamos a oportunidade de encaminhando-nos para a inutilidade ou para a ruína. Quando nós estamos no corpo físico, é muito fácil deixarmos o barco correr ou tentarmos corrigir da maneira errada. Aí nós temos irmãozinhos que falam assim, por isso que as igrejas, não importa, as igrejas, ou o centro espírita, ou os centros de umbandas, candomblé, quimbanda, seja qual tipo de manifestação tenha, se estão cheias ou não, Jesus não disse qual a religião era certa, ele disse, onde estiver um ou mais reunido em nome do Pai, lá estaremos. Se esses locais estão falando em nome do Pai, que continuem cheios.
Cada um vai aonde se afiniza. Cada um vai a maneira com que quer chegar à casa do Pai. Se é num centro espírita, se é num centro espiritualista, ou se é em qualquer outra igreja ou templo, cada um tem o seu livre-arbítrio. É a única certeza que nós todos temos. Que o livre-arbítrio, viemos com ele e vamos embora com ele. Ninguém nos toma. Até certo limite, ninguém nos toma. Então, quando nós estamos nesse invólucro terreno, que é o corpo físico, que, como diz a Gênesis, no livro Gênesis da Bíblia, que diz: do barro vieste, o pó retornarás. Então, se você foi feito, como diz aqui no texto, cerâmica, se a cerâmica caísse e quebrar, ela se transformaria em pó. Você tem que, mais uma vez, cuidar do seu momento, do seu hoje, do teu corpo, da casa que o Pai te emprestou. Eu, quando estou em aula, eu costumo dizer aos meus queridos colegas de aula, branco total. Mas depois eu retorno, deu branco realmente. Dentro do assunto, porém, a palavra Paulo é valiosa e oportuna, enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico. Vale-te do tempo que registrar as sugestões divinas e concretizá-las em tua marcha. Então, ele pede, enquanto você puder escutar as palavras hoje, enquanto você puder ouvir um bom entendimento, uma boa conversa, a uma pessoa mais esclarecida. Nem sempre essa pessoa esclarecida está no corpo dos mais velhos. Quantos de vocês já pararam, às vezes, para conversar com uma criança? Ouvir o que essa criança tem a dizer. Não que a maioria chega na criança e fica aquela coisa de achar que a criança é besta, né? Para sentar, conversar com essas crianças. Hoje nós temos a notícia das crianças índios. Né? As crianças índios. Eu conversando com uma especialista, ela disse: as crianças índios já não são crianças mais. As primeiras léguas de crianças índios já são avós. Muitas das crianças índios já estão nas faixas dos seus 50, 60 e 55 anos. Já se tem notícia dessa melhoria genética feita pelo plano eterno. Então, as crianças de hoje são crianças mais evoluídas. Não, essa evolução já está vindo já há anos. Tá? Então, mas parem para conversar. Às vezes, uma criança índigo pode estar do teu lado, na tua casa, e você simplesmente, porque está debaixo do seu próprio teto, você não vê. Tá? Porque o filho dos outros é mais inteligente do que o meu. Porque o sobrinho dos outros é mais... Nossa, a criança lá é mais ativa, é mais... Mas você parou para conversar com a tua criança? Você parou para ouvir o teu filho? Você parou para ouvir aquele adolescente? É uma aborrecente. Não, você é que é um chato que não parou para ouvi-lo. A chatice não é dele, é de quem está falando que ele é chato. Que não parou para ouvir, não parou para ter planos. Às vezes o pai pega uma Bíblia, põe debaixo do braço, vai para a igreja e pergunta para o filho se ele quer ir. Ou às vezes o pai vem para o centro espírita e pergunta para o filho se ele quer ir. Semana passada, no trabalho que eu faço para o Centro Espírita Maria de Nazaré, tem uma irmãzinha que mora nos Estados Unidos, e ela está nos visitando.
E ela estava contando a história de um trabalho de um samaritano que eles estão fazendo nos Estados Unidos. Diz que a trabalhadora mais ativa tem 7 anos de idade. E eles fazem um trabalho social num depósito de aidéticos. Porque lá é depósito. Eles conseguem ser mais preconceituosos do que os países mais ditos, mais pobres. Então diz que as visitas lá ou são estagiários de enfermagem ou estagiários da área de medicina. A família não visita, então quem não tem problema em casa, então desconhece. Então quando eles chegam para visitar a primeira vez a casa, o pessoal, a primeira pergunta que fizeram, não porque eles estavam lá, mas de onde eles eram, qual é o centro universitário que eles pertenciam, o que eles queriam, se era estágio. Não, nós vamos visitar porque nós somos uma instituição religiosa que prega isso, tipo de trabalho. E essa jovenzinha, ela é a primeira, diz que quando vai, ela é neta de brasileiros, ela já nasceu nos Estados Unidos, filho de uma brasileira com um norte-americano, e quando chega na hora, no dia das visitas, ela é a primeira a acordar. 6 horas da manhã ela está de pé. Já prepara, vão de estômago vazio, porque vão fazer o café da manhã para eles, vão passar o dia com esse pessoal, e ela é a primeira a chegar e a última a se desligar. Aí ela perguntou para a irmãzinha quando é que ela poderia decidir a vida dela, porque a mãe é protestante. Então ela é obrigada a pegar a Bíblia e ir à igreja dominical, ir ao culto dominical, ir à escola dominical. Quando é que eu vou poder ficar? Quando eu vou poder ter vida própria? A irmãzinha falou, aos 18 anos. Eu falei assim, mas não pode ser aos 12? Está mais perto. Aos 18 está muito longe. Eu vou ter que aturar minha mãe falando e dando ordem. Então você vai vendo que é um espírito que está envolvido. E está faltando o quê? Ouvirmos essa voz. Mas como nós podemos ouvir a voz exterior se nós não ouvimos a nossa própria voz? Como podemos ouvir esse irmão se nós não nos ouvirmos? Então nós temos que, enquanto é hoje, baseando nossos irmãos Chico e irmã, enquanto é hoje, acordarmos. Enquanto é hoje, olharmos para o lado e vermos tudo que pode estar hoje, há décadas atrás, o jovem teria que se redirigir ao pai sempre olhar para baixo. Hoje, o jovem dirige ao pai olhando ao mesmo nível. Se o jovem pode olhar cara a cara, olho no olho com o pai, por que o pai não pode olhar olho no olho com o filho ou o amigo e conversar sobre os seus planos, não os seus problemas, mas os seus planos de vida hoje? Porque é o hoje quem vai definir o que você será no amanhã. É hoje que você consegue transformar um ser e se transformar também, porque nunca é tarde para que possamos lutar, transformar a nossa vida numa vida comum, numa boa vida, uma vida de amor, uma vida de amor e dedicação ao próximo. Lembrando sempre, a única coisa que nós ganhamos da divindade é o livre-arbítrio. E é a única coisa que nós não perdemos até certo ponto da divindade, é o livre-arbítrio. Deus te fez um ser com algumas imperfeições, mas que você sofra ou não, que a voz aqui do coração não seja como uma aprovação, você tem que saber usar o seu livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio trazer-te à realidade, e essa voz calar mais forte ao teu coração. Tá bom? Eu acho que deu muito.
Muito boa a palestra, né? Muito gostosa, esclarecedora. E é interessante, né, essa questão da gente, você falou logo no início, da gente ver o defeito do outro, né? A gente para ver, e às vezes alguém vem falar com a gente, fala, olha, vai falar com fulano que ele é espírita, ele vai te orientar. A gente sabe orientar os outros com a maior facilidade, mas quando a gente tem que resolver alguma coisa nossa, né? Tirar algum conflito de dentro da gente mesmo e saber o que fazer, é bem mais difícil. Aí você vai fazer né? reforma íntima. Hã? Aí você vai fazer reforma íntima. Pois é. Mas o fácil pra gente é fazer a reforma íntima do outro, né? É. Reforma íntima do outro, Quando se não, sabe beleza. fazer. Quando se sabe fazer. E Paulo falou o seguinte, né? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a gente não tem que ficar mudando o outro, né? Tem que mudar a gente, né? Tem que mudar primeiro a gente e através do exemplo, Ouvir a voz do Senhor. ouvir a voz interna e talvez através do nosso exemplo o outro também mude, né? Sempre para melhor. Você me lembrou também um caso que um amigo meu, ele é dirigente de um centro espírita, e ele me contou uma história, né, de uma criancinha que nasceu com um problema muito grave, eu não me lembro se era paralisia cerebral, alguma coisa assim. E a família do pai dela não se dava com a família da mãe, né? Uma relação meio conflituosa, assim. E eles até frequentavam, né? Centro espírita e tal, mas não trabalhavam, não tinha aquela coisa de... né? Só frequentava tal, mas frequentar meio à distância, assim, não se envolvia muito bem com o estudo da doutrina, com a parte da prática, tudo, né? E aquela criança, ela ficou, se eu não me engano, eu não sei se era anencefalia ou paralisia cerebral, alguma coisa assim. Ela sobreviveu ali uns 5, 6 meses, né? E eles começaram a frequentar mais o centro espírita para tentar entender por que aquilo estava acontecendo com eles, né? Por que logo com a filha deles? Então começaram a estudar a doutrina, começaram a ter um pouco mais de entendimento. Até que depois de alguns meses a criança morreu, né? A criança não resistiu e veio a falecer. Só que quando ela faleceu, a família tinha mudado completamente, porque essa dificuldade tinha unido as duas famílias. As pessoas que olhavam, né, o cristianismo, o próprio evangelho, o próprio espiritismo meio de longe, tinham se integrado à doutrina para fazer trabalhos com crianças, talvez não com o mesmo problema, mas com crianças que também tinham problema e precisavam de auxílio. Então as famílias, esses meses que ela durou, reformularam completamente as famílias. E num dos trabalhos que algumas pessoas da família participaram, essa menina passou uma mensagem pela psicografia, porque o que eles sempre ficavam se perguntando era o que ela tinha feito para vir daquele jeito. E a resposta dela mesma foi que ela não tinha feito absolutamente nada, mas que ela tinha um vínculo de amor tão grande com aquelas pessoas, já por coisa de vidas passadas, que ela se propôs a vir passar por tudo aquilo que ela passou, só para unir essas famílias e recolocar essas famílias. Você vê como é espírito superior, né? Ele, sem fazer praticamente nada, ele consegue mudar a vida de um monte de gente. Você viu que eu estava falando agora há pouco justamente sobre isso. Exatamente. São os pré-conceitos não concebidos. Nós conceituamos, discriminamos, né? A nossa legislação não deveria ser discriminatória, mas é. Né? E nós, quanto seres, estamos apoiando como instituição religiosa a essa legislação, dizendo que não precisa, o portador da deficiência precisa ter, isso para não, isso aí tem que ser normal, natural. Nós não temos que conviver, nós temos é que nos ajudar. O empresário, se ele vai fazer um teatro, tem que pensar que o teatro é para todos. Independente da dificuldade ou não. Tendo lei ou não, né? Não precisa nada disso. Nós temos é que nos encontrarmos e encontrarmos uma maneira de acharmos o melhor lugar para todos. Inclusão social. Não existe, é inclusão social. Você está tirando, você está rotulando a pessoa para deixar de ter o lugar para a pessoa. Ela é diferente. Não existe diferença. Existe igualdade. Ela é igual. Só que ela está aqui para ensinar alguém, talvez, né? Sim. Aquela família que você acabou de dizer, que estava brigando, estava desunindo, eles tinham que unir-se. Tinham que unir pelo amor. E alguém tinha que trazer esse amor. E esse alguém foi esse espírito
se sujeitou a vir, Passar por tudo aquilo. passar por uma deficiência, passar por alguma coisa. Aí você fala assim, mas existe alguém que tem essa deficiência com um resgate? Existe. Mas nem sempre, né? Mas Deus é tão bom, que Ele não vai falar nunca que tem esse, não vão deixar nunca falar quem tem esse problema. Porque o que nós temos é que nos amarmos, não ver diferença. E querer saber o porquê, né? Vai Exato. comentar alguma coisa? A Mir, você me fez lembrar uma palestra sua, que você comentou, que nós comentamos aqui depois da palestra, a respeito da facilidade que nós temos com a maledicência, né? Não, isso é impressionante. E a gente esquece de vivenciar o nosso hoje devido a essa falha que nós temos. A gente esquece, porque quanto do nosso tempo a gente não perde fazendo isso e esquecendo de nós mesmos, né? Não, mas eu lembrei de uma coisa interessante em relação a passado, presente e futuro. O espírita, principalmente o espírita iniciante, ele se preocupa muito com o passado. É a questão do quem será que eu fui, quem será que fulano foi, quem será, né? A gente se preocupa muito com isso. Até cair na real e ver que a gente vive um presente. E um presente importantíssimo. Porque nesse presente nós estamos encarnados. E a encarnação, ela é um presente, o nome já diz, ela é um presente. Porque é tão difícil reencarnar, gente, é tão difícil. Nós não temos noção disso, porque nós estamos encarnados. A hora que a gente estiver lá na dificuldade, na fila, querendo encarnar, nós vamos valorizar o quanto isso é importante. Porque muita coisa o espírito consegue desencarnado. E outras tantas só encarnado. Então, é muito precioso esse momento que nós temos aqui. E o que nos falta? Equilíbrio e sensibilidade para entender e aproveitar isso. Equilíbrio por quê? Ou às vezes nós entramos numa fase de ansiedade, querendo resolver tudo agora, já, e não dá. Não é assim, somos limitados. E a outra é a parte da acomodação. Quando a gente aprende que a vida é eterna, que somos imortais, a gente corre o risco de se acomodar também. Não é assim. É onde nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio entre a ansiedade e a acomodação. Encontrar esse ponto e vivenciá-lo. E não perder a oportunidade. É a sensibilidade de perceber, de prestar atenção nos sinais, nas chamadas, nos alertas, que eles são tão sutis, que se a gente não prestar atenção, eles passam desapercebidos. E esse texto diz isso. Ele diz, inclusive, dos maus hábitos que nós temos e não sabemos revertê-los em bons. A gente deixa a vida passar, se acomoda, eu sou assim mesmo, né? Mas o vizinho, porque, né, aí entra aquela questão. E você acaba não se corrigindo, não prestando atenção no que é seu, no você. Né? Porque são coisas muito sutis. Só que esse mesmo vizinho, como essa colocação que vocês fizeram, o Paulo fez, o Almir também fez, sempre tem o outro que vem nos alertar de alguma coisa. Ou é através de um comportamento dele. Aquela coisa, não é para nós comentarmos o comportamento, mas é aproveitar, ou fazer igual ou não fazer. Então, essas coisas que a gente deixa escapar do hoje. Gente, e o hoje, é tudo que diz esse texto. O hoje é muito precioso, ele é muito rico, ele faz parte do nosso tesouro, né? A gente reclama de tantas coisas, mas nós temos a oportunidade de ter a vida física aqui, agora. Quando será que nós vamos ter outra? Só para enriquecer o que você está falando, Raquel, eu estava assistindo uma reportagem na internet de uns cientistas que falavam sobre a vida. O mais interessante é que esse cientista não religioso, ele estava falando para uma pessoa o quanto ela era importante e vitoriosa. Vamos reportar lá uma coisa que o Espírito vem pregando bastante. Para cada, olha a prova que a gente costuma dizer,
para cada corpo encarnado tem 1000 espíritos tentando conviver, tentando ter um corpo. Aí ele fala assim, você é vitorioso na hora da concepção. Que besteira é essa? Bom, quando o espermatozoide é liberado, são milhares de esperma que tentam lutar para chegar até o óvulo. Só um consegue. E esse um foi você. Você já conseguiu vencer a primeira luta. Você ganhou de milhares de espíritos que estavam tentando chegar ao espermatozoide. Mas espera aí, eu fui preparado, aquele pai e aquela mãe tinha que ser minha. Tinha que ser de milhares de pessoas. Porque ele cometeu atrocidade com um monte de gente. E às vezes ele foi o próprio espírito evoluído, quer também ter a oportunidade de estar ali. Então, o ser Pai Celestial, ele fala, não, você vai ter que concorrer com os seus semelhantes. Você já começa o seu resgate ali, na hora da concepção. Então, aos irmãozinhos que são chegados ao aborto, pensem bem, não é uma vida que está tirando, mas milhares de oportunidades. Isso é comprovado por cientistas, está na internet, é só entrar no Google, pesquisar que está aí, e vocês vão achar essa pesquisa. Então, era uma palestra sobre autoajuda, autoestima. Veja só, nós estamos preocupados em procurar e achar as diferenças. Novamente vou dizer, vamos achar as nossas igualdades. Porque nós somos os nossos pais, nós somos iguais. Aí alguns derrotistas dirão, se você olhar na sua mão, os 5 dedos são diferentes. Se você colocar nas suas 2 mãos, são os 10 dedos são diferentes. Sim, exatamente. E se você olhar na mão do outro, também vai ser diferente, diferente daí. O que isso tem a ver com negócio? Agora, se a gente não olhar na mão, mas olharmos para dentro, nós vamos ver que nós somos iguais a pelo menos 1 milhão de pessoas. Nós temos certeza que essa instituição, pelo menos 200 pessoas são iguais. São os trabalhadores da casa. Aqueles que já vieram, aqueles que já passaram, aqueles que estão chegando. Você só se afiniza com quem você se parece. Senão você não estaria junto em associações. Se o irmãozinho que está lá na internet assistindo é porque ele gosta. Porque se assemelha a quem está aqui falando. Ou se assemelha a essa instituição. Ninguém faz porque não gosta, porque é diferente. Eu vou ver para falar mal. Não, eu preciso ver para falar mal. Essa semana no meu trabalho material chegou um rapazinho evangélico. E eu estava assistindo uma palestra aqui da casa. Eu estava mostrando para uma outra pessoa uma palestra aqui da casa, como é o sistema. Ele entrou, ele ficou ouvindo, né? E eu fiquei até meio constrangido, porque não sei o que ele vai achar, mas não vai achar, isso é problema dele que vai achar. Mas eu não queria constranger o garoto. Ele virou e falou assim, isso é sua religião? Eu falei, é minha religião. Que religião é a sua? Eu sou espírito. Nossa, como é parecido com a minha? Eu sei. Vocês é que não querem conhecer para saber a diferença. As pessoas não querem ver o que são iguais, mas sim o que são diferentes. Se nós formos ver, no fundo, todos nós somos iguais. É aquilo que eu disse no começo em relação à religião. Nós não temos que nos preocupar se a religião X ou Y está mais cheia ou está mais vazia. Cada um está onde se acolhe. E a semelhança entre as religiões é muito maior do que as diferenças, né? Porque no que realmente importa, que é a pregação do amor e da conduta de vida, todas são muito parecidas. As diferenças são as formas de culto, a liturgia, né? Quer falar alguma coisa? Isso fala aqui, tá? No texto da carta de Paulo, aos Coríntios, aos Hebreus, ele fala justamente sobre isso. Tem uma parte aqui, bem no comecinho, pelos irmãos santos que sois participantes de vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolos e sumos sacerdotes de uma profissão que fala. Então todos nós somos, na realidade, cristãos, né? Na realidade somos todos nós da filosofia de Jesus. E ele ensina na tradução do latim o amor através
da religião cristã. Então, na realidade, o que pregamos são um amor, nas diferenças. Não é diferença nem tampouco a conta bancária da instituição, mas sim um amor. Eu acho que já estouramos o nosso tempo. Beleza. Se ninguém quiser perguntar nada, falar mais nada, a gente vai passar então para as vibrações. Quem vai fazer as Deixa eu só vibrações? fazer o encerramento. Você faz? Não, eu vou agradecer. Ah, tá. Eu vou agradecer a oportunidade de estar aqui aos irmãos que estão na internet. Muito obrigado pela oportunidade. E que Deus possa nos iluminar. E vamos pensar um pouquinho, enquanto hoje, bem no terceiro dia do ano, que eu comecei brincando, feliz ano velho, e na realidade quer dizer que a vida, ela se renova diariamente, não uma vez por ano. Então, tente se renovar e viva esse ano velho bem feliz. Muito obrigado a todos. Obrigado você pelo banquete espiritual que a gente teve aqui de palestra, né? Quem vai fazer as vibrações? Você faz, Raquel, por gente? Vibrações do final? Através da figura de Jesus, nós vamos chegando até Deus, nosso Pai, embalados que estamos pela espiritualidade, por aqueles que conosco comungam dos mesmos ideais, sentimentos, comportamento. E assim, enlaçamos o nosso íntimo, chegamos até ao nosso globo terrestre e vamos envolvendo-o de harmonia, saúde, prosperidade e progresso. Tudo aquilo que Deus Pai espera de cada uma de suas nações, de cada vida, cada mundo que circula por esse universo sem fim. E assim, nós vamos caminhando através de uma luz que nos conduz àqueles irmãozinhos que nesta vida, nesta encarnação, passam por problemas que desconhecemos. Através de um leito de dor física, nós vamos colocando o nosso sentimento de saúde e pedindo a todos aqueles que trabalham nesta tarefa sem cessar, incansavelmente, que levem o remédio certo para a dor certa de cada um. E assim, nós caminhamos por todos aqueles que não conhecem o calor de um lar familiar. Irmãozinhos nossos que se encontram em asilos, orfanatos, presídios, que eles possam encontrar em Deus, nosso Pai, a força necessária, a vida plena que dele nos provém, para que possam sentir assim todo o sustento para caminharem esta jornada de forma resignada e tolerante e compreensiva para com o Senhor da vida. Vibremos por esta casa, por todos os seus trabalhadores, que possam a cada dia fortalecer os seus alicerces, suas estruturas, para receberem a todos aqueles que chegam até aqui. E é assim que nós levamos um pensamento muito amoroso para os nossos lares, para todos os lares que sabemos necessitados neste momento do reconforto cristão, da presença
amiga e bondosa do Mestre Nazareno. E é assim Jesus, nos envolvendo em seu nome, continuando envoltos em sua figura, majestosa e acolhedora, que nós agradecemos imensamente por este trabalho. Agradecemos aos amigos da espiritualidade e, acima de tudo, nós agradecemos a Deus, nosso Pai. E assim, que esta bênção recaia sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, os nossos companheiros que nos acompanham via internet. Que possamos ter uma semana tranquila e estarmos juntos no próximo sábado. Que assim seja.